Olá pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para mais um vídeo focado no edital de Joinville. Vamos que vamos, permanecendo com foco nos estudos. Continue com a sua carga horária, com o seu cronograma de estudos, estudando aí todo o conteúdo específico, conhecimento básico. E também, né, acompanhe os vídeos aí no canal que eu conversarei sobre legislação com vocês, né? Todo esse conteúdo aqui será foco também do nosso canal, beleza? Então hoje é a aula de número 3, dando continuidade, tá? Dando continuidade ao Estatuto. Agora o Estatuto ele traz informações sobre o regime de trabalho. Então temos algumas regras aí, né? Que são regras até comuns da CLT também. Então são muitas coisas parecidas, até vou comentar mais rápido, né? Porque são regras padrões até de muitas prefeituras. Quer dizer, tem prefeitura até que é 6 horas, né? Mas Joinville também tem muitos cargos de 8. Então, a jornada dos servidores fixada por decreto não poderá sempre, né, ultrapassar 8 horas diárias. Isso aqui é a regra comum, né? E 44 horas semanais. Então, a jornada de trabalho não pode ultrapassar, ressalvados eventuais hipóteses de compensação, ficando aí assegurado o cumprimento da carga horária prevista no plano de carreira. E a jornada de trabalho na área do magistério, ela é de 10, 20, 30 ou 40 horas. Então tem professor de 10 horas, professor de 20, 30 ou 40, sendo que se tu é um professor de 10 horas, tecnicamente tens que ministrar 8 horas aula. Se tu é de 20 horas, 16 horas aula, 40 horas, 32 horas aula. Basicamente aí nós temos 80% hora aula e 20%, tá? Hora atividade extra classe. Hora atividade extra classe, 20%, tá? Sendo que dessa hora atividade extra classe deve ser cumprida na unidade escolar. Isso mesmo, deve ser cumprida na unidade escolar. Além disso, em relação à jornada de trabalho dos servidores, poderão ser estabelecidos horários especiais para determinados serviços ou categorias. Então, vamos supor o coveiro, né? O coveiro vai ter horários especiais aí para algumas etapas. Trabalha sábado, domingo, né? Sábado, domingo, segunda, dependendo da forma, né? Como é o serviço, como é necessário, tá? Sempre tendo em vista o interesse público, né? O interesse público é atender aquela demanda. E os limites quanto à jornada diária ou semanal. Então também não pode ultrapassar a jornada, né? O limite da jornada estabelecido pelo Estatuto. Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações do registro não excedente a 5 minutos, observado o limite de 10 minutos diários, né? Então, não pode extrapolar 10 minutos diários para não ser considerado aí como hora extra ou também para não ser descontado, tá bom? 10 minutos. Na área de educação, nós temos a questão da carga suplementar de trabalho, né? Uma hora excedente que vai ser remunerado por hora-aula suplementar, né? Então, se você exceder a sua carga horária, você pode receber. Mas é claro que para participar desse tipo de processo, né, para receber uma carga suplementar de trabalho, você tem que cumprir alguns pré-requisitos aí conforme o estatuto. Então, essa escolha, esse processo de habilitação na escolha de vagas, e normalmente segue padrão aí para qualquer mudança de carga horária também na área da educação. Você deve seguir alguns critérios. Primeiro, maior tempo na unidade escolar. Segundo, maior tempo no serviço público no município de Joinville. E o terceiro, maior idade. Além disso, esse exercício de carga a mais, né, carga além, e é remunerado via hora-aula, essa carga suplementar de trabalho ela vai acontecer de forma precária e se extinguirá nos seguintes casos: pelo término do prazo, que foi fixado aí no edital, por iniciativa do professor, então ele não quer mais fazer essa carga suplementar, ou por conveniência da própria administração pública, ou quando o professor ocorrer em falta disciplinar. Quando o cargo for ocupado por servidor efetivo, quer pelo retorno do titular ou investidura do candidato concursado, ou quando o professor for nomeado, ainda que em título precário, em substituição para o exercício em cargo em comissão. Essas 6 possibilidades aqui, né, vai ser extinguido essa carga suplementar. Lembrando que o número de horas semanais correspondente à carga suplementar não pode exceder a diferença entre 44 horas
e o número de horas previsto para a jornada de trabalho do professor. E a jornada do trabalho pode ser reduzida a requerimento do servidor, com, é claro, né, a redução proporcional do salário. Então, tu trabalha 30 horas, tu quer ir para 20. Pode ir, né? Porém, tu terá que solicitar a requerimento do servidor e o teu salário vai reduzir proporcionalmente, né? Proporcionalmente. A modificação do horário em turno de professores, ocasionada por variantes de matrículas, será baseada em critérios, né? Então, a modificação do horário, turno de professores, que normalmente varia decorrente do que matrículas, será baseada na menor tempo de serviço na unidade escolar. Então, por exemplo, tem vários professores, aquele professor com menor tempo de serviço é o que vai trocar de turno ou de horário, ou menor tempo de serviço na rede municipal de ensino e menor habilitação, né? Então são esses três critérios. Os servidores aí da administração pública serão submetidos a controle de ponto, que poderá ser manual, mecânico ou eletrônico, a critério da administração. Então nós temos aí controle de ponto, né, pessoal? A maior parte das prefeituras hoje já é eletrônico, né? Eletrônico aí o ponto. Agora entrando nos direitos e vantagens conforme o estatuto. Eu vou comentar alguns pontos importantes, alguns conceitos básicos agora inicialmente, né? Tudo que é essencial aí do estatuto. Primeiro, remuneração é o vencimento acrescido das vantagens, né? Gerais ou individuais. É importante que se você olhar o edital vai ter o vencimento básico, né? O teu salário base inicial. Mas depois você pode ganhar uma vantagem, uma adicional. Isso tudo vai ser somado, resulta na remuneração. A remuneração é mais ampla que o vencimento. Outro ponto é que nenhum servidor ativo ou inativo poderá receber, né, perceber mensalmente importância maior que a do prefeito. Né? Ninguém pode ganhar maior que a remuneração do prefeito. E a menor remuneração não será inferior ao salário mínimo. Né? Não pode ter salário inferior ao mínimo. Além disso, é claro que o mínimo considerando 220 horas mensais. E o servidor, além das sanções previstas aí no estatuto, perderá em dobro as horas ou fração de horas quando comparecer ao serviço com atraso. Então, olha só, se você se atrasar, você perderá aí as horas ou fração de horas, né, com atraso, sem justificativa ou quando sair antes do término do horário sem a devida autorização. Então, você perde em dobro as horas, né, ou fração de horas que você se atrasou, ou que você saiu antes. E pode perder a remuneração do dia, então a remuneração do dia, e do DSR, né, do repouso semanal remunerado, bem assim a do feriado que recair na semana em caso de falta injustificada. Então, se você faltou, você perde aí o dia, né, e também o DSR do período. Ou se você chega atrasado, você vai perder em dobro as horas, né, ou fração de horas. Então anotem aí, né, é importante. Não é todo o estatuto que tem isso, né, em dobro. Aqui de Joinville tem. As faltas ao serviço por motivos particulares não serão justificadas para qualquer efeito. O servidor que optar em não receber o vencimento do cargo em comissão, caso assim seja provido, mantendo o seu vencimento original. Então, se você foi ser um servidor público e você foi nomeado também para um cargo em comissão, você pode escolher aí e não receber, né, para receber o seu vencimento original. O exercício da opção garantirá o recebimento de uma gratificação correspondente a 20% da sua remuneração originária. Então, olha só. Então, vamos supor que você vai fazer o concurso para enfermeiro. Beleza. Enfermeiro. E aí, abriu na saúde o cargo em comissão de diretor da atenção básica. Da atenção primária, que agora, né? Diretor da atenção primária. Bom, esse cargo em comissão, ele tem um salário de 5 mil, não vale a pena, né? E aí, você opta e não optar pelo vencimento do cargo e comissão, mas sim receber 20% da sua remuneração. Isso é uma gratificação, né? Você pode ter o direito de receber essa gratificação de 20% em cima do seu vencimento, né? Seu vencimento básico.
Para o servidor que receba remuneração variável, a gratificação que trata este artigo é definida em lei específica. A remuneração do servidor, então, compreende o que, pessoal? Então, a remuneração é mais ampla. Ela compreende o vencimento inicial e as vantagens. E quais são essas vantagens? Remuneração por hora extra, adicional noturno, abono de férias, 13º, salário família, adicionais e também vantagens individuais. Essas aqui são chamadas vantagens gerais, tá? As vantagens gerais. Essas aqui são basicamente os direitos da CLT, né? Hora extra, adicional noturno, abono de férias, gratificação, natalino, 13º, né? 13º. E os adicionais, se você tiver, se for seu direito, né? Se for seu direito. E as vantagens individuais aí nós temos algumas que são específicas de Joinville e outras que são bem comuns na área pública, né? Então nós temos as vantagens decorrentes da evolução funcional, então conforme o tempo de serviço, isso a gente vai conversar depois no plano de carreira, o adicional por tempo de serviço, gratificação de função, então gratificação de função que você recebe um extra para ser um chefe de setor, adicional de função e gratificação por produtividade fiscal, né? Adicional de sobreaviso e gratificação pela ministração de aulas de capacitação, que a gente vai ver aí no próximo vídeo. E tem a possibilidade também de compensações financeiras, como vale transporte e o reembolso de despesas de viagens. Esses são todos direitos e vantagens, né, que um servidor pode ter dependendo de seu cargo. E os cargos em comissões têm menos, né, têm bem menos direitos e vantagens, claro. Não são os cargos efetivos, né? Então eles têm o direito ao vencimento, ao 13º, ao salário família, ao abono de férias, ao adicional por tempo de serviço. Normalmente não é toda a prefeitura que dá isso não, né? Ao vale transporte e ao reembolso, né? Reembolso de despesa. A remuneração, então, a gente viu que é mais ampla, ela contempla basicamente o vencimento, as vantagens gerais, vantagens individuais, compensações financeiras. O vencimento, então, é o vencimento base, aquele que está no seu edital, que está fixado por lei, né? Que na verdade é fixado por lei. Ele corresponde ao salário ao seu cargo, né? E o vencimento será pago por hora plantão aí nos valores e limites estabelecidos no plano de carreira aos ocupantes de cargo de médico ou dentista, né, que trabalharem sob regime de plantão. Vantagens pecuniárias são recebidas. Importante que as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para fins de concessão de acréscimos posteriores, né, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Hora extra, pessoal. Hora extra é o padrão, tá? 50% a mais na hora normal, que nem CLT. 50% a mais. Importante que, olha só, somente será permitido para atender a situações temporárias o limite de 2 horas extras diárias e o limite de 120 horas semestrais. Isso aqui que é importante vocês notarem, né? A maioria dos municípios é 180 horas, né? 180 horas semestrais. Joinville, o máximo é de 120 horas semestrais permitido, não pode ultrapassar, conforme o estatuto. E as horas extras têm que ter autorização do prefeito ou do secretário municipal, né? É importante. Tem que ter autorização sempre do chefe de setor. Os servidores ocupantes de cargo e comissão não têm direito, né, a hora extra. Lembrando, somente servidor efetivo. Então lembrem, limite de 120 horas semestrais. O adicional noturno é aquele prestado, né? É o serviço que você faz, né, o excedente, depois das 10 horas até as 5 da manhã do dia seguinte. E ele sempre terá o valor da hora crescido em 30%, né? Então, o coveiro que trabalha de noite, né? Lembrando que uma hora noturna, ela não é uma hora, ela é 52 minutos, né? 52 e 30. Então, uma hora noturna é 52 e 30. Você trabalha um pouco menos. E o valor da hora noturna é 30% aí do valor da hora normal, tá bom? Para o vídeo de hoje era isso. O próximo vídeo a gente vai comentar sobre as gratificações, sobre as licenças, sobre todos os direitos que você tem aí como futuro servidor de Joinville, beleza? Mantenham-se estudando, foco nos estudos e qualquer dúvida fica à disposição. Vamos que vamos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.